Já estamos de volta e agora é hora de dicas de saúde com a doutora Isabel Pérez aqui, toda semana no nosso quadro, levando um pouquinho mais de informação para você que está em casa. E ó, funciona, é tão bacana, né, que as pessoas já mandam o WhatsApp também, fazendo algumas perguntas. É muito legal esse retorno, sinal de que vocês estão se interessando pelos assuntos também, né? Obrigada. E aí, muito prazer, então, te receber aqui novamente. Obrigada, Nina. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bacana, né? Muito legal. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o AVC, né? Que todo mundo fala, fulano teve um AVC. Isso. Mas o que é o AVC? Exatamente. O AVC, ele é o acidente vascular cerebral, né? E ele também é mais conhecido como um AVE, né? Porque quando a gente está falando de AVC, a gente está falando de cérebro, né? Vamos pensar assim. AVE, a gente está falando de acidente vascular encefálico. Então, engloba mais, né? Então, a gente tem dois tipos de AVC, né? De AVE, que seria a mesma coisa. O hemorrágico ou o isquêmico, tá? O que é o AVC, assim, já pensando, né, de início? É qualquer interrompimento do fluxo sanguíneo, tá? Então, eu tenho lá o meu cérebro funcionando direitinho, lá os meus vasos, né, minhas artérias levando o sangue lá para o cérebro, tudo funcionando bem. De repente, acontece um interrompimento desse fluxo sanguíneo no cérebro, que pode ser por uma isquemia, ou seja, um coágulo que interrompe ali aquela artéria, tá, e bloqueia o sangue naquele cérebro, ou hemorrágico. Então, quando a gente fala hemorrágico, a gente logo lembra de sangue, né? Então, o que acontece com essa artéria? Ela se rompe. E esse rompimento, que é o AVC hemorrágico, então ela se rompe, não é nenhuma obstrução ali, é exatamente um rompimento daquela artéria, né, que vai causar todos esses sintomas aí que todo mundo conhece, como derrame também, é popular, né? As pessoas... é a mesma coisa, então? Mesma coisa. AVC, AVE, derrame, só tem uma diferença aí numa nomenclatura, que seria o AIT. Né? Isso aí é bem desconhecido. Ninguém ouve falar. Que é o acidente isquêmico transitório. Então, o que é? Ele tem sintomas parecidos com o derrame, parecido com o AVC, parecido com a AVE, só que ele é transitório. Então, os sintomas regridem em 24 horas. Tá? Então, você vê assim, ela teve um derrame pequenininho, teve um mini derrame, ele é conhecido como mini derrame, porque esses sintomas do paciente, eles vão regredir em 24 horas, então é menos grave, né? Agora, antes da gente falar desses sintomas que eu acho super importante, quando você estava falando de AVC, então, e do AVE, que é a mesma coisa, né, que é a mesma coisa, o que pode causar, o que pode levar a pessoa a ter um AVC? Então, o que a gente sempre fala aqui, né? Os maus hábitos, principalmente, né? Então, a gente fala de bebida alcoólica, cigarro, né? O tabagismo está entre aí, né? Pressão alta. Então, você imagina aquela artéria, ali a gente já explicou aqui o que é pressão arterial, né? Então, a gente fala aqui da pressão da artéria e, né? Como a gente explicou, a AVC tem tudo a ver com a artéria. Então, tá com a pressão alta, tem o risco de acontecer o AVC. Então, tem várias causas aí que você pode estar, né, com o AVC acontecendo aí com você, né? Pensando sempre nessa patologia. Então, vamos supor, se eu tenho um AVC, um isquêmico, por causa de uma interrupção, de um coágulo, então vamos supor, eu tenho uma trombose, aquela trombose está aumentando, causou um coágulo, esse coágulo resolveu sair de quietinho, que ele estava lá na perna, foi para cima, parou lá, né, ou no pulmão, tromboembolismo pulmonar, né, ou na cabeça, então também aquele coágulo ali está andando um pouquinho. Tem até uma fotinha ali que a gente... área do infarto cerebral. Um pouquinho melhor, né? Isso, exatamente, que seria o trombo, né? Exatamente isso que a gente está falando. A placa ali de colesterol obstruindo aquele sangue ali e a área de um infarto ali cerebral acometendo aí exatamente esse cérebro desse paciente. Peraí, Isabel, né? Esse desenho aí dessa placa de colesterol seria uma veia do cérebro? Uma artéria que ela pode estar sendo acometida por uma placa ali no de gordura. Cérebro? Pode ser assim, aquilo ali, a gente tem artéria no corpo inteiro, né? Então, quando a gente fala assim de coágulo, esse coágulo ele pode estar saindo lá da perna e pode estar para lá na cabeça, né? Então, a gente fala aí do corpo inteiro, esse coágulo pode estar se deslocando aí. Eu fiquei assustada assim porque, por exemplo,
quando a gente fala que a pessoa está com colesterol muito alto, come muita gordura, de fato, vai na churrascaria e pede logo aquela picanha, come logo aquele gordurão assim que vai em volta, aquilo vai entupindo as artérias, pode levar então a um AVC. Com certeza, com certeza. Quando a gente fala placa de colesterol, a gente lembra exatamente disso, placa de gordura. Então, quando a gente fala de AVC isquêmico, que seria, como eu já falei aqui, o coágulo ali que está obstruindo aquele sangue, é coágulo, pode ser de gordura, pode ser, né, de várias causas, mas principalmente a gente pode pensar nisso sim. Então, uma alimentação saudável, né, hábitos saudáveis de atividades físicas, né, isso tudo aí vai trazer N benefícios para esse paciente, prevenir, né, o acometimento pelo AVC. Agora, tem uma idade específica que as pessoas são mais acometidas? Pode ser em qualquer idade? Olha, normalmente a população mais idosa, né? A população mais idosa, ela tem uma tendência, assim, hoje em dia até isso está um pouco diferente, eles estão se cuidando mais. Sim, muito mais. Né? Mas o idoso, normalmente, ele deixa um pouquinho para lá, deixa eu comer aqui minha gordurinha, deixa eu quieto com minha vida aqui, meu colesterol está alto, mas vamos, né, não vou preocupar com isso não. Então, normalmente a população idosa, mas assim, pode acometer adultos jovens, né, que a gente chama, uma faixa aí, vamos botar de 40, 50 anos, também pode estar acometendo, né? Sempre pensando nessa fase, assim, nesses acometimentos, assim, de você uma vida não muito saudável, né? Então a gente tem que estar sempre pensando nisso, em uma alimentação saudável, em práticas, né, de atividades físicas, e tentar evitar sempre o cigarro, né, consumo de bebidas alcoólicas, e pressão arterial é muito importante, porque quando a gente fala de pressão arterial, a gente está falando de uma das causas aí de alto índice de mortalidade, né? Porque a pressão arterial, a hipertensão arterial, ela pode estar gerando, além dela já ser um fator de risco, então ela pode ainda estar gerando também o AVC. Então, isso tudo parece uma bola de neve, né? Você está com pressão alta ali, está um pouquinho alta, me estressei aqui, deixa para lá, de repente aquela pressão já aconteceu algum problema ali, rompeu uma artéria, já acomete para um AVC. Então, isso é muito sério, a gente tem que ficar realmente de olho. É muito comum a gente ouvir, assim, principalmente quando uma pessoa acabou de ter um AVC, vai para o hospital e foi diagnosticado ali, fulano estava muito estressado, se aborreceu, ou teve um rompante de raiva, brigou com alguém. É por aí também. Esse estresse? Isso, porque a gente pensa sempre na pressão arterial, né? A pressão arterial ela tem muito a ver com o emocional. Então, às vezes, o paciente está ali estressado, aconteceu um problema, às vezes até a perda de um ente querido, alguma coisa assim, repentina, né? Uma coisa aguda, aconteceu alguma coisa ali e a pressão dele vai lá em cima, né? E a hipertensão, né? Ainda mais quando a gente tem essa pressão controlada, porque quando o paciente chega para a gente, sua pressão é normal? É normal, eu tomo remédio. Então, ela não é normal. Então, ela não é normal, senão não precisava tomar remédio. Exatamente. Né? Esse paciente ele é hipertenso controlado. Tá? Então, isso aí tem uma grande diferença que a gente tem que analisar isso. Porque a gente tem que estar sempre afinindo a pressão desse paciente. Né? Até porque, às vezes, o paciente ele se medica direitinho, realmente, só que aquele organismo ele se acostuma com aquele estímulo daquele remédio. Então, a gente costuma falar que esse remédio aí, seu corpo já se acostumou. Então, você precisa de um outro estímulo. Então, até aqueles pacientes que antes que tinham pressão alta, começaram a se medicar. Não, agora eu estou legal, não estou com sintoma nenhum, dor de cabeça, né, dor atrás da nuca, que os pacientes relatam. Não estou com nada. De repente, você vai aferir a pressão. Está lá a pressão alta de novo, 16/10, né? Vamos botar. A pressão alta, a gente bota isso a partir de 14/8, né? 140/80 milímetros de mercúrio, né? Então, se você, de repente, o paciente está ali bem, quando você vai aferir a pressão, 16/10. Poxa, então não está legal. A gente precisa, né, fazer esse acompanhamento com esse paciente para exatamente evitar todos os malefícios da hipertensão e também, claro, prevenindo o AVC, o AVE, né? E aí vale a pena a gente lembrar o pessoal de casa, né? A galera aí que adora comer um sal, aqueles pacotes todos que você trouxe para demonstrar. Ninguém comeu aquilo não, tá, gente? Foi só para demonstrar. Demonstrar o que é errado. Esse exagero de sal pode levar aí, durante alguns anos, esse acúmulo
acúmulo também. Com certeza. Né? E a gente já conversou aqui sobre a importância de uma qualidade de vida, né? A importância até para as funções cognitivas. Então, quando você pensa hoje em dia num Alzheimer, vamos fugir um pouquinho aqui do tema, né? Mas quando a gente pensa, a gente vê um paciente com Alzheimer, você fala, caramba, e agora? Você não tem o que fazer com aquele idoso que está ali esquecendo de tudo, ele esquece que ele comeu de manhã, ele esquece de tomar o remédio, ele esquece que tomou banho. E isso, o Alzheimer, né, as demências, são patologias muito sérias e muito graves para você lidar com o paciente. Então, quando você vem para a televisão e explica que você, tendo uma qualidade de vida, praticando atividade física e tendo uma alimentação saudável, você consegue diminuir as chances de ter essas demências, poxa, é uma solução em tanto, né? Com certeza. Porque quando você fala, toma tal remédio aqui que vai ser bom. Poxa, mas remédio eu tenho custo, eu tenho caminhada, né? Hoje, poxa, você faz uma caminhadinha na rua, você tem uma alimentação saudável hoje com muito mais acesso do que antigamente. Você tem as feirinhas orgânicas que eu vejo aqui no programa, né, sempre passando todas essas opções saudáveis. Então, quando a gente pensa em todos os benefícios que isso tudo proporciona para o nosso corpo, né, então, benefícios assim, imediatos e também tardios, né, de imaginar realmente um envelhecimento saudável. Então, a ideia de conversar aqui sobre o AVC é exatamente falar da conscientização de você saber que essa patologia, né, a maioria das pessoas conhece, teve derrame, então está limitado, está lá com aquela postura, né, não consegue andar direito, tem dificuldade de equilíbrio, não consegue fazer a sua higiene pessoal corretamente, não tem, né, como fazer isso. Então, quando você vem para a televisão e explica isso, é uma luz aí para você ficar esperto. Poxa, eu vou tentar prevenir, ficar de olho na minha pressão arterial, ficar de olho no consumo de sódio, né, como você explicou, do sal, né? Ficar de olho também numa prática de atividade física, consumo de bebidas alcoólicas também não pode, fica aí no moderado, né? Eu falo, bebo socialmente, então que seja realmente uma vida social bem pacata, para não estar ali, né, no exagerar, constante. Né? Não exagerar. A gente vai fazer o seguinte, eu vou chamar um brevíssimo intervalo comercial, mas na volta a gente vai falar um pouquinho aí sobre esses sintomas, o que você já pode ficar de olho aí para não ser acometido por esse temível AVC aí, tá? Então é rapidinho, vou beber uma aguinha e já estou voltando.